E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No sistema representado na figura, calcule a intensidade das forças de tração nas cordas A e B e a intensidade da força de compressão na viga C, desprezando as massas da viga e das cordas. Para resolver o exercício, vamos entender a disposição das forças ilustradas no quadro. No bloco de massa M, nós temos a ação da força peso, na vertical e para baixo. O bloco de massa M puxa a corda A na vertical e para baixo, com uma força de tração de intensidade TA. A reação é aplicada no bloco. Ela possui a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto, conforme ilustrado. Como a corda é ideal, possui massa desprezível, conforme vimos em vídeos anteriores, essa força é transmitida integralmente para esse ponto de apoio da corda na parte superior da figura. Portanto, neste ponto de apoio da corda, nós temos a força de tração de intensidade TA orientada verticalmente para baixo. A corda B está esticada e, portanto, ela puxa o solo. Observe que ela aplica no solo uma força de tração de intensidade TB orientada nessa direção e sentido. A reação é aplicada na corda. Ela possui a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. E como a corda é ideal, sua massa é desprezível, essa força de intensidade TB é transmitida integralmente para esse ponto de apoio. Sendo assim, nesse ponto onde nós temos a corda dobrando, nós temos a força de tração de intensidade TA nessa direção e sentido e a força de tração de intensidade TB nessa direção e sentido. Muito bem? A corda nesse ponto de apoio empurra a viga C nessa direção e sentido com uma força de compressão TC. A reação é aplicada na corda, portanto, ela possui a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. Observe mais uma vez a figura em questão. Dando sequência, como o sistema está em equilíbrio, eu posso afirmar que a soma vetorial das forças TA, TB e TC tem que fornecer intensidade nula. Para determinarmos cada uma delas, vamos começar calculando TA, é a mais fácil. Observe que TA tem a mesma intensidade da força peso. Sendo assim, eu posso escrever que TA é igual a P. Logo, TA é igual a M vezes G. Consequentemente, TA é igual a 100 kg vezes 9,8. Sendo assim, vemos que TA é igual a 980 newtons. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, para determinar a intensidade das forças TB e TC, convém redesenhar essas forças em uma figura lateral. Vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui o eixo Y, orientado na vertical e para cima, e o eixo X, orientado na horizontal e para a direita. A força TC está orientada nessa direção e sentido, formando um ângulo de 45 graus com a direção horizontal, ou seja, formando um ângulo de 45 graus com o eixo X. Então, vamos ilustrar o ângulo aqui em questão. A força TB está orientada nessa direção e sentido, e ela forma um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Observe o seguinte, se você colocar TB nessa direção e sentido, obedecendo a sua orientação, obviamente, observe que a força TB vai formar um ângulo de 30 graus com a direção horizontal, com a direção do eixo X, pois esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Logo, eu posso desenhar TB nessa direção e sentido. Vou melhorar aqui a sua representação.
Então eu posso desenhar TB nessa direção e sentido, formando um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. E por fim, nós temos a força TA já orientada verticalmente para baixo. Muito bem. Como a força resultante tem intensidade nula, eu vou analisar essa soma vetorial na direção do eixo X e posteriormente na direção do eixo Y. Vamos começar com o eixo X. Nessa direção, nós temos o seguinte: nós temos uma componente da força TC orientada na horizontal e para a direita, dada por TC vezes o cosseno de 45 graus. E nós temos uma componente da força TB também orientada na direção horizontal, só que para a esquerda. Essas duas componentes têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Lembre-se que o sistema está em equilíbrio. Sendo assim, TC cosseno de 45 graus tem a mesma intensidade de TB vezes o cosseno de 30 graus. Observe a igualdade obtida. A partir daí, vemos que TC vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a TB vezes o cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Simplificando o número 2 no denominador, vemos que TC é igual a TB, que multiplica raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 2. Eu não vou racionalizar, vou deixar desta forma, porque a raiz quadrada do número 2 vai cancelar no próximo cálculo. Então vamos guardar essa relação. Agora, vamos equacionar o equilíbrio na direção do eixo Y. Observe o seguinte agora. Na direção do eixo Y, nós temos TC vezes o seno de 45 graus na vertical e para cima, equilibrando TA, que está na vertical e para baixo, mais a intensidade da componente de TB na vertical e para baixo. Essa intensidade é dada por TB seno de 30, portanto, mais TB seno de 30 graus. Vamos reforçar essa igualdade mais uma vez. Observe que TC vezes o seno de 45 graus, que está na vertical e para cima, equilibra TA mais TB seno de 30 graus. Muito bem. Sendo assim, obtemos TC vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a TA, 980 newtons, mais TB vezes o seno de 30 graus, que é meio, 1 sobre 2. Agora eu vou substituir nessa igualdade essa relação. Observe que, continuando o cálculo aqui embaixo, TC é igual a TB vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Então aqui vai aparecer TB vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Eu vou cancelar a raiz quadrada de 2 e vou ficar com TB vezes a raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Isso menos TB vezes meio. Já vou passar esse termo para o lado esquerdo, já troco de sinal. Menos TB vezes meio. Isso é igual a 980. Colocando TB em evidência, obtemos TB que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1, tudo isso sobre 2. O número 2 é um denominador comum. Isso é igual a 980 newtons. A partir de agora eu peço a sua ajuda. Aproximando a raiz quadrada do número 3 para 1,7 e efetuando os cálculos, você vai encontrar para TB a seguinte intensidade:
TB é aproximadamente igual a 2.677,6 newtons. Muito bem. Observe o resultado obtido. Substituindo o TB nessa expressão e efetuando os cálculos, assumindo que raiz de 3 é mais ou menos 1,7 e que raiz quadrada de 2 é mais ou menos 1,4, você vai encontrar para TC a seguinte intensidade: 3.279,4 newtons. 3.279,4 newtons. Muito bem. Observe os resultados obtidos, todos os cálculos realizados até aqui. Para finalizar, uma observação final. Se você quiser obter cada resultado em quilograma-força, basta recordar que 1 quilograma-força corresponde à intensidade da força necessária para equilibrar uma massa de 1 quilograma. Sendo G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, vemos que 1 quilograma-força corresponde a 9,8 newtons. Portanto, se você efetuar uma regrinha de 3 para cada intensidade obtida, você consegue converter facilmente os resultados obtidos aqui em newtons para quilograma-força. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.